Nós estamos na última mensagem desta série que nos visita no mês de agosto para falarmos sobre esse assunto tão importante, tão sensível e muitas vezes tão necessário para que a gente possa tomar algumas atitudes na nossa vida. E hoje eu quero encerrar essa série de mensagens com uma esperança para você. Eu quero falar sobre redenção familiar. Talvez você seja uma daquelas pessoas que já tenha passado por mim e dito: pastor, se eu tivesse essas informações antes de eu casar, se eu tivesse esse conteúdo quando eu fui mãe solteira, se eu soubesse como educar os meus filhos pelo princípio da palavra de Deus. E pessoas tomadas por um tom de remorso, pessoas tomadas por um tom de culpa e até mesmo de autocondenação, têm encontrado nessa série de mensagens não um refrigério, mas uma punição pessoal. E não é o propósito dessa conversa que nós tivemos durante esse mês. Então, eu quero pedir para você a sua atenção para olhar agora para mim, porque eu quero te dar um motivo de esperança, para que você entenda que a sua família, embora você tenha errado, embora você tenha feito escolhas adversas, embora você tenha complicado as coisas, ainda há esperança para a sua casa e ainda há esperança para a sua família. E eu quero começar contando para você a história de alguém que nos inspira a pensar assim. A história de Ruth. Um livro inteiro das Escrituras, dos 66 livros, foi reservado apenas para registrar a história dessa importante mulher. Ruth teve um privilégio raro e maravilhoso. Ela foi contada na genealogia de Jesus. Ruth é a tataravó de Jesus, o nosso Salvador. E além disso, ela já tinha sido incluída na genealogia da monarquia de Israel, sendo a bisavó do rei Davi. Ou seja, essa mulher é em alta conta nas Escrituras, não por causa da sua origem, do seu privilégio, ou da sua posição, ou dos benefícios que a cercaram, ou da história da sua familiaridade, mas por causa de uma decisão que a colocou em rota de propósito, com o sonho de Deus para a sua vida, para que ela pudesse ser o berço do nascimento do futuro rei Davi e do futuro salvador da humanidade, Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas essa decisão não foi nada fácil. Porque o contexto de Ruth, assim como o seu e como o meu, também é altamente desafiador. As Escrituras dizem que Ruth é moabita. Não sei se você sabe o que isso significa, mas para você que não tem conhecimento, eu peço licença agora para explicar um pouquinho melhor. Moabita é uma origem de um povo inimigo do povo de Deus e de uma certa maneira constantemente colocado nas Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, como um povo imoral, idólatra e excluído. Por que eles são considerados como um povo imoral? Porque Moabe é o filho de Ló com uma das suas filhas. Moabe tem a sua origem num incesto, numa prática totalmente pervertida, numa relação sexual entre pai e filha. O Moabe surge então como uma estirpe, como uma etnia, como uma raça que está muito inclinada às perversões da sexualidade, muito inclinada à promiscuidade e à imoralidade. Então, ser moabita nos tempos do Antigo Testamento já era carregar uma placa bem grande no peito dizendo imoralidade. Em segundo lugar, ser moabita também era ser vítima de exclusão. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito e foi diretamente para a terra de Canaã, os moabitas causaram obstáculos e trouxeram muitos empecilhos para que Israel pudesse fazer o seu trânsito em direção à terra prometida. Por isso, em Deuteronômio, capítulo de número 23, você vai encontrar um texto que diz que os moabitas não deveriam entrar na Assembleia do Senhor, não deveriam estar no templo de Deus, porque eles causaram dificuldade a Israel e era um povo inimigo. Além disso, em Números capítulo 23 e 24, os próprios moabitas contratam Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, ou seja, havia um contexto de rivalidade e de exclusão entre o povo de Israel e o povo moabita. Em terceiro lugar, em Números capítulo número 25, nós vamos encontrar os moabitas, ou melhor, as mulheres moabitas pervertendo o coração dos homens através da sensualidade, lembra, um povo imoral, trazendo seus falsos deuses para dentro das suas casas em relações amorosas com os homens israelitas. Então havia um contexto de alta idolatria, algo totalmente rechaçado e repudiado pelo povo de Israel e pelo próprio Deus de Israel. Então a história de Ruth não é nada fácil.
ela tem já no seu DNA, e ela tem já no seu contexto histórico existencial, uma carga de imoralidade, de exclusão e de idolatria. Antes de Ruth nascer, a sua história já haveria de feri-la. Antes de ela chegar ao mundo, o seu contexto já haveria de torná-la refém e aprisioná-la em torno de estereótipos, preconceitos, práticas, comportamentos e cosmovisão. E como se isso não bastasse, Ruth, segundo as Escrituras, e o livro dedicado especialmente a ela, é uma mulher extremamente sofrida. Ela se casa com um israelita e logo em seguida o seu marido morre, tendo que ficar com a sua sogra, que também era viúva. Duas mulheres em total vulnerabilidade, numa época que não tinha INSS, não tinha previdência privada e não tinha o Estado como produtor de direitos e proteção ao indivíduo. Essas mulheres estavam simplesmente expostas ao caos e à vulnerabilidade. O contexto de Ruth não é nada fácil. Primeiro, porque a sua história diz que ela é. E segundo, pelas circunstâncias que ela experimenta. Mas mesmo assim, ela é contada na genealogia do rei Davi e é contada na genealogia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por causa de uma decisão. Por isso eu quero nesta noite falar a você que veio aqui e você que acompanha pelas mídias sociais ou pela TV Unicesumar. Eu quero dizer para você que existe esperança para a sua vida, porque a sua vida não deve ser, talvez, mais trágica do que a de Ruth. Você que dizia, eu nasci na família errada, eu devia ter nascido nos Estados Unidos, eu devia ter nascido na Noruega, olhos azuis, pele branca, 1,95 m. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu nasci no lugar errado, no país errado, na família errada, no tempo errado. Talvez você olhe e diz, eu me casei com a pessoa errada e me frustro com ela dia após dia. Eu tive filhos quando não devia tê-los. Isso atrapalhou a minha sequência profissional. Isso trouxe para mim alguns desacordos conjugais. Eu fiz escolhas ruins, eu traí, eu menti, eu me endividei. Eu fiz uma bagunça na minha casa e a minha família sofre com as minhas práticas. Eu tenho um histórico triste de pais separados, alcoólatras, de abuso, de violência na minha casa. E eu sou vítima de tudo isso, do bairro que eu fui criado, da cidade que eu vim, do estado que eu morei, do jeito que eu falo. Eu quero dizer para você, a sua história não é pior do que Ruth. Você diz, mas eu fui abandonada, mas eu fui traído, mas eu fui desamparado, eu fui envergonhado, meu filho se rebelou contra mim, a minha filha assumiu uma posição de ideologia de gênero contrária ao que eu creio, e você se sente profundamente fracassado em relação a isso. A sua história não é pior do que a de Ruth. E se ela, vivendo todo esse cenário, vivendo toda essa história, foi contada e alinhada à descendência de Davi e de Jesus, eu quero dizer para você que você está a um passo de decisão de redimir a sua história, redimir a sua casa e reconstruir a sua história familiar. Então, em nome de Jesus, veja isso como uma esperança e como uma possibilidade. Não é fácil, é simples. É uma decisão, mas eu não quero ser demagogo aqui e enfeitar a questão e dizer para você que será fácil. Porque essa decisão é profundamente crítica e que você deve fazer. E essa decisão já está em Ruth, no capítulo de número 1, quando ela faz uma escolha consciente e corajosa. Diz assim o texto bíblico. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo, minha sogra, Noemi, para que te abandone e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Onde repousares, ali repousarei. O teu povo será o meu povo. E o teu Deus de Israel, o Deus santo, justo, todo-poderoso, será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, se não a morte, me separar de ti. Veja a declaração de uma nora, a sua sogra, numa decisão que a coloca na rota de colisão com o propósito de Deus. O teu Deus
será o meu Deus. Essa é a primeira decisão para a redenção da sua família. Você não precisa de um novo curso de casais. Você não precisa de uma nova terapia conjugal. Você não precisa de um novo processo onde você possa trazer alguma coisa de refrigério para a sua vida. Não são aquelas férias paradisíacas que vão restaurar o seu relacionamento. A base para a transformação da sua casa, para a redenção dos seus filhos, do seu cônjuge, da sua história, da sua família, é Jesus. É em Deus que nós estabelecemos todo o processo redentivo, todo o processo de restauração familiar. Se nós começarmos pela terapia, estamos usando algo bom, mas fora da ordem. Se fizermos alguma viagem de passeio para termos refrigério e alívio, estaremos fazendo algo bom, mas fora de ordem. A base inicial, o fundamento para você redimir a sua casa é uma aliança com o Deus Todo-Poderoso. Não com a Igreja Presbiteriana Independente, não com a doutrina calvinista, nem com a doutrina arminiana, nem com a religiosidade dos seus pais. Para restaurar a sua casa e a sua família, é necessário uma aliança séria, profunda, corajosa com o Deus de Israel. Então, esse é o princípio de Ruth. Esse é o princípio dessa trajetória. E essa é a primeira decisão que a coloca em rota de restauração da sua família. Mas tem uma segunda decisão. Porque a família é uma colaboração. Lembra que a família é um espaço participativo, onde as escolhas nos afetam e as nossas escolhas afetam os outros? Lembra que numa família nós não somos ilha, nós somos arquipélagos, onde estamos interconectados pelo mesmo oceano de decisões, escolhas e circunstâncias? O que você faz afeta o outro, o que o outro faz afeta você. Por isso a decisão de Ruth não é uma decisão solo. Tem a decisão também da sua sogra. Por mais estranho que pareça, por mais incoerente que você possa estar pensando, a sogra de Ruth foi uma bênção na vida dessa mulher para alinhá-la ao propósito de Deus. A sua sogra pode ser uma bênção para te colocar em direção ao propósito de Deus. Mas não só a sua sogra, o seu padrasto, que você tem ele como certa resistência, ele pode ser uma bênção para te alinhar ao propósito de Deus. Assim como também seu enteado, assim como também o seu sogro, o seu filho, a sua esposa. Toda a família pode ser afetada por decisões outras que estão alinhadas a um propósito de Deus. E qual foi a decisão de Noemi por Ruth? Sim, primeiro Noemi decide por Deus. Primeiro Ruth decide por Deus. Segundo, Noemi decide por Ruth. E o que Noemi decide? Ruth, capítulo número 3. Noemi vai dizer o seguinte: minha filha, eu tenho que procurar um lar seguro para o seu bem. Boaz, que era um dos parentes de Noemi, senhor das servas com as quais você esteve, é o nosso parente próximo. Essa noite, ele limpará a cevada na eira. Lave-se, perfume-se, vista sua melhor roupa e desça para a eira. Não deixe, porém, que ele perceba que você está ali até que tenha comido e bebido. Quando ele for dormir, note bem o lugar em que ele se deitará. Então vá, descubra os pés dele e deite-se, e ele dirá a você o que fazer. Essa imagem, descobrir os pés e deitar aos pés de Boaz, é uma imagem do mundo antigo, de símbolo de resgatador. Quando Ruth fizesse isso, ela estava dizendo que ela era vulnerável, viúva, e que ela tinha, numa descendência próxima, alguém que pudesse resgatar o nome da sua família. Porque naquele tempo, ser estéril, ser viúva, era deixar o nome do cônjuge anterior esquecido. Então esse movimento é um símbolo lindo do mundo antigo que não está presente em nós. Porque as viúvas são amparadas. As viúvas têm possibilidade de segundo casamento. As viúvas têm a condição de autossustento. Mas naquele período era só um resgatador que poderia tirar ela da miséria, da penúria e do assombro. Essa figura de Boaz é a figura de Jesus. Nós somos Ruth. Nós estamos vulneráveis. Nós estamos perdidos. Nós estamos fragilizados. É deitar-se aos pés de Cristo, se prostrar diante dele e dizer: nos resgate, Senhor. O que Boaz faz por Ruth é o que Cristo faz por nós, nos resgatando da nossa miséria e da nossa penúria. Agora, pulando um pouquinho desse simbolismo,
O que é lindo nesse texto é a decisão de Noemi de conectar Ruth ao seu resgatador. E não apenas isso. Isso é lindo nesse texto, porque Noemi decide que Boaz vai ser o resgatador de Ruth. E decide que Ruth será o berço do resgatador da humanidade. Vou falar de novo para você que talvez você não entendeu. Isso é Bíblia, isto é texto escrito com 4.000 anos de diferença. Por isso ela é verdadeira, ela é inspirada, ela não é um livro aleatório. Noemi decide que Boaz será o resgatador de Ruth e, sem perceber, já está desenhando um futuro pelo propósito de Deus para que ela seja o berço do resgatador da humanidade. E aqui está a redenção de todas as famílias da terra. Por isso, o conselho de Noemi, vale muito para você e para mim, não vale não? O conselho desta sogra é muito importante para você e para mim. Por isso eu quero quebrar ele em pequenas partes, que diz: eu tenho que procurar um lar seguro para que você se sinta bem. Eu vou quebrar em pequenas partes para você entender a riqueza do que ela faz e do que ela decide aqui. Aliás, decisão é o tema dessa noite para a redenção. 2 decisões que juntas alteram o curso da história de uma família inteira. E a sua decisão, e a decisão do seu cônjuge, e a decisão dos seus filhos, e a decisão da sua família vai te colocar em curso de redenção da sua casa e da sua história. Mas para isso você precisa entender a primeira coisa que existe numa decisão responsabilidade. O texto diz que a Noemi se aproxima da sua nora, uma mulher que já está totalmente decrépita, uma mulher que já está fragilizada no seu próprio corpo, pele e osso, que vivia de colheita de espigas que sobravam durante a ceifa. Você pode ler o livro de Ruth e você vai ver isso lá. Essas mulheres estavam sobrevivendo num caos de privação. Noemi não tinha mais nada. Ela não tinha mais um ventre fértil, ela já não tinha mais saúde física, ela já não tinha mais jovialidade. O que Noemi tinha? Nada. Mas essa mulher, tomada por um senso de propósito e de urgência, ela olha para sua nora, uma mulher mais jovem, com o futuro pela frente, e diz: minha filha, você deve procurar um marido para você. Não, ela não disse isso. Ela disse: eu tenho que procurar para você. Uma mulher extremamente fragilizada, em um estado de total vulnerabilidade, diz: é a minha responsabilidade direcionar o seu futuro e tomar decisões acertadas por você. Ah, irmãos e irmãs, se nós trouxermos o contexto da responsabilidade para a nossa casa e pararmos com a nossa infantilidade, com a nossa imaturidade e um certo tom de idiotice que toma a nossa cultura humana, de sempre projetar no outro a razão das nossas frustrações e das nossas decepções. Ah, se nós mudássemos isso, trazendo uma responsabilidade e uma atitude própria. Ah, mas eu não tenho. Ah, mas eu nasci naquela família. Ah, mas eu fui traída. Ah, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Ah, mas eu tenho privações. Eu nasci de uma família pobre. Eu não tive aquelas oportunidades. Tão pouco Noemi. E mesmo assim ela diz: minha filha, eu vou cuidar de você. Responsabilidade. Ao invés de terceirização de culpa e de historinhas para justificar as nossas mediocridades. Essa mulher tinha tudo para se assentar, chorar e lamentar e ser vítima do mundo, levantar o seu punho para o céu e dizer: Deus, o Senhor tirou os meus 2 filhos, o Senhor tirou o meu marido e o Senhor me deu uma jovem que mal eu posso cuidar. Que Deus é esse? Pelo contrário, Noemi bate no peito e diz: eu vou cuidar de você porque eu tenho responsabilidade. Quantos de nós somos mais covardes que Noemi? Quantos de nós somos mais tímidos na nossa casa do que Noemi? Porque terceirizamos a nossa responsabilidade ao outro. Ele tem que fazer alguma coisa por mim. Eu não sou feliz no meu casamento, pastor, porque o meu marido não faz. Pastor, eu não sou feliz no meu casamento porque a minha esposa não é. Pastor, não dá para ser feliz no casamento e na família com filhos rebeldes como são. Pastor, é muito difícil a gente ter paz em casa com o mercado econômico nessa instabilidade. Pois bem, bem-vindo ao clube dos terceirizadores.
que olham para o cenário e tentam encontrar alguém para lançar a culpa e expor as suas frustrações e poder, de alguma maneira, aliviar a carga que pesava sobre si. Não é ele tem que, não é ela tem que, eu tenho que. Ela não tem que nada. Seja você a transformação que você espera para sua casa. Seja você o movimento de mudança que você espera para o seu casamento. Ou até quando vai cruzar os braços e terceirizar a culpa e dizer que a culpa do seu casamento ser ruim é do seu marido, é da sua esposa. A culpa de uma família desconectada é do bairro que você mora, da casa que não ajuda, porque os filhos dormem juntos no mesmo quarto, porque só tem um quarto para a família. Até quando a gente vai dizer isso para o mundo e vai dizer que os outros é que têm culpa da nossa mediocridade e da nossa miséria? Mas como se isso não bastasse, essa terceirização que nós adoramos fazer, de apontar o dedo, e dizer para o outro que ele é o responsável pelas minhas dores e pelo meu fracasso, a gente tem um outro dilema. São as nossas próprias narrativas e historinhas que contamos para nós mesmos, para justificar a nossa miséria, mediocridade e apatia de mudança. A gente começa a contar a nossa própria história. E a gente diz o seguinte: pastor, para mim é difícil, porque o meu pai me ensinou a beber muito cedo. É por isso que o vício e a cachaça faz parte da minha vida e eu não consigo me libertar disso. Pastor, eu aprendi cedo a olhar para as outras mulheres e a tê-las como sensualidade e objeto de consumo. Porque meu pai me pegou com 12 anos, me levou numa zona de meretriz e me ensinou a ser homem, no jeito antigo de ser. E até hoje eu tenho dificuldades em ser fiel. Pois é, pastor. É assim, eu sou assim. Narrativas, histórias para justificar. Gente que justifica a sua vida sexual, conjugal, numa miséria, numa míngua. E que diz, a gente já está no período da menopausa, da andropausa, né, pastor? É porque os nossos filhos são muito pequenos, dá muito trabalho. É porque a gente está num novo momento da carreira. E fica contando histórias e narrativas para sustentar uma vida sexual pobre. Uma vida de diálogo, uma vida de presença, uma vida de sustento, de proteção. Pastor, porque eu tenho que trabalhar demais, é por isso que o meu filho fica na tela, por isso que eu não tenho controle. Que se eu pudesse ser rico e colocar a minha esposa para ficar em casa cuidando dos meus filhos o dia todo. São historinhas para justificar o nosso fracasso familiar. Responsabilidade é o que falta para uma geração que aprendeu a viver de faz de conta e de idealização de rede social. Está precisando de um banho de realidade para dizer: eu tenho que cuidar da minha esposa, eu tenho que ser um melhor marido em casa, eu tenho que ser o melhor pai para os meus filhos. Não é eles quem tem que ser, ou melhor, não são eles que têm que ser melhores filhos para mim. Não são eles que têm que ser melhores filhos para a minha família. Eu tenho que. Essa palavra é revolucionária, mas poucos de nós temos coragem de dizer. Eu vou fazer um teste com você. Você teria coragem de, ao final desse culto, chegar na sua casa e num tempo junto com a família, sentar à mesa e como chefe da família, como mãe, como filho, como pai, como enteado, como padrasto, como mãe solo, olhar no olho do seu parente e dizer o seguinte: o que eu posso fazer para tornar a sua vida mais feliz e mais leve? Eu vou pedir para as crianças, por favor, gente, manter as crianças por perto de vocês, para a gente poder manter o foco aqui. Você teria essa coragem de fazer isso? Coragem de olhar para o outro e dizer o seguinte: como é que eu posso fazer para que a sua casa e a nossa casa seja mais feliz? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente quer dizer o que o outro tem que fazer. Eu queria que você fosse melhor, que você fosse mais presente, que você me desse mais dinheiro, que você fosse mais legal. Mas eu não digo que eu tenho que ser para você. Esse é o problema de famílias termômetro e famílias termostato. Família termômetro é aquela que consegue identificar a temperatura do ambiente. O que é um termômetro? Através de uma solução de mercúrio, ele identifica o calor do ambiente e simplesmente diz: está quente ou está frio. E nada mais.
Tem muito homem de família, tem muita casa, tem muita esposa, que é excelente termômetro. Ele olha e diz: meu relacionamento, pastor, está frio. Termômetro. Ele sabe que está frio. A mulher olha e diz assim: pastor, o meu casamento está em alta temperatura de raiva, de rancor, de irritabilidade. O filho diz: ah, pastor, a minha família está numa mornidão, num espaço de marasmo. Gente termômetro só olha para a situação e para o momento e diz: está assim. Mas gente termostato é bem diferente. É muito diferente. Porque o termostato é o que está acontecendo nesse ar-condicionado agora. Ele identifica a temperatura e trabalha para mudar. Ele diz: está calor demais, vamos resolver para que chegue a temperatura ideal. Está frio demais, vamos desligar para que possa aumentar a temperatura. Ou seja, enquanto nós estamos aqui, o termostato e o termômetro do ar-condicionado estão trabalhando em conjunto. Estão dizendo: ei, está calor demais. E o termostato fala: vamos mudar isso daí, vai ficar mais frio. Trabalha, aciona os componentes eletrônicos, aciona o gás, aciona o ar e vamos deixar mais fresquinho. Eles estão trabalhando por nós. É isso que a nossa casa precisa. De termostatos que se posicionam, que estão presentes, que estão juntos e que dizem: vamos mudar a atitude da nossa casa, vamos mudar o comportamento, vamos mudar a estrutura, vamos mudar o clima. Eu pergunto para você, na sua casa você é termômetro? Que só acusa, que só diz como está a sua casa? Ou você é termômetro, ou melhor, você é termostato, que diz: como é que eu posso mudar? Como é que eu posso ajudar para que o clima possa ser mudado, tocado e melhorado? Pense sobre isso. Eu tenho que, não é o outro, mas eu. Segunda parte, ela diz o seguinte: eu tenho que procurar. Procurar envolve esforço. Procurar envolve entrega. Procurar envolve suor. Procurar envolve cavar. Sabe por quê? Porque o que fica na superfície não é tesouro. Só é tesouro aquilo que está escondido, oculto, e a gente vai buscar lá. Então a Noemi sabe que procurar um lar seguro não é uma tarefa fácil. Por isso, não é uma coisa que desce do céu. Ela precisa se esforçar para que isso aconteça. Ela precisa cultivar um ambiente, ela precisa unir fatores para que ela consiga encontrar um lugar onde Ruth seja protegida, abençoada e entre no propósito da linhagem divina que Deus preparou para ela. Procurar é esforço. E está faltando tanto esforço na nossa vida, irmãos e irmãs. Porque nós temos talvez até a consciência da responsabilidade. Nos falta a atitude. Não adianta você descer da montanha e falar que agora você entendeu sua responsabilidade do lar. Está na hora de você ser o homem do lar. Com atitude, com comportamento, com palavras, com jeito. Está na hora de não dizer que você se batizou na segunda IPI de Maringá. Está na hora de ter atitude de quem se batizou. No seu Instagram, nas músicas que você ouve, na roupa que você veste, nas conversas que você tem, no lugar que você frequenta. É atitude. Não é só saber, é fazer. E nós tropeçamos muito nisso. Porque muitos de nós estamos conscientes do que temos que fazer na nossa casa, só nós não o fazemos. E porque não fazemos, não tenho tempo para explorar essa proposta. Mas talvez por covardia, limitação, desencorajamento, medo. Mas a verdade é que se você e eu não intencionarmos algo na nossa casa, nós não colheremos os frutos. Aliás, deixa eu usar essa metáfora com você que ajuda a entender. Imagine que na minha mão aqui tem uma semente. E eu pergunto para você agora. Aqui na minha mão tem uma árvore em potencial. Você concorda comigo? Sim ou não? Sim, né? Eu tenho uma árvore em potencial. É uma semente. E toda semente foi feita para crescer. Agora, eu digo para você, eu tenho nas minhas mãos uma árvore. Você concorda comigo, sim ou não? Não. Porque eu não tenho uma árvore aqui. Vai depender de como eu cultivo, de como eu cuido disso, de como eu trato essa semente. Percebeu? Família precisa de cuidado, precisa de trato, precisa de esforço. E esse esforço tem a relação com a nossa atitude. Por isso, minha irmã, meu irmão, talvez você precise parar de orar por algumas coisas na sua casa e precise começar a agir. Eu escrevi um post esses dias no meu Instagram, e que é um pouquinho polêmico, que dizia o seguinte: pare de orar. Falando sobre o momento de Israel, diante do Mar Vermelho, onde Deus fala: por que vocês estão olhando para mim? Por que vocês estão me buscando? Diga ao povo que marche. Não é hora de orar, é hora de agir, é hora de caminhar. Senhor, abençoa o meu casamento.
Ah, eu estou me sentindo frio e distante da minha esposa. Ô Senhor, faz ela se sentir mais fogosa. Faz ela se sentir mais amada. Irmão, eu fico vendo Deus olhando assim lá no céu e falando, eu que tenho que fazer isso por você? Você acha que Deus vai falar para o Gabriel, Gabriel, desce lá, vamos atender a oração do nosso pobre irmão e vamos dizer lá para a esposa dele que ela é linda, que ela é admirável. Vamos encher o tanque dela o dia todo, para que no final do dia ela esteja um pouco mais segura e talvez um pouco mais fogosa, para que o nosso irmão possa desfrutar de uma noite abençoada e feliz. É você, meu queridão. É você o responsável por semear na vida da sua esposa, não apenas para colher frutos sexuais, mas para colher aquilo que é caráter, integridade, amor, cumplicidade, amizade dentro do casamento. Aí a mãe está lá orando pelo filho. Senhor, manda um raio do céu. A hora que estiver carregando aquele celular, queima em nome do Senhor. Aí Deus olha e fala assim, mas não fui eu que comprei esse iPhone. Eu não tenho compromisso com isso. É a sua responsabilidade atravessar o corredor e dizer, filhinha e filhinho, porque eu amo vocês, eu preciso tomar uma atitude nada popular. E agora tem tempo e tem horário nas telas aqui em casa. Tem que procurar. Na casa não nasce felicidade do nada. Na casa não nasce realização e companheirismo. Tem gente que se casa com uma expectativa de que simplesmente as coisas vão entrar no fluxo e que eles vão unindo corpos e de repente a vida se une numa cumplicidade. Não, eu preciso semear. Eu preciso investir tempo. Eu preciso cavar na minha casa. Tempo, qualidade de tempo, presença, escuta ativa, tolerância, abraço, sensibilidade, são palavras que me ajudam a procurar uma casa mais abençoada e mais feliz. Não perfeita porque ela não existe, mas abençoada e feliz existe. Só que você precisa cavar. Não jogue para Deus uma responsabilidade se você não está procurando. Se você não está se expondo a isso. Se você não está contribuindo. Aí eu converso com muitos casais frustrados. E permita-me ser um pouquinho mais específico, porque um casamento feliz equaciona uma casa feliz. Pode saber disso. A nossa casa sempre será o resultado, ela sempre será o imediato de como nós vivemos o nosso casamento. Então deixa eu falar com os casais aqui. Às vezes, essa tentativa de apatia, de dizer, deixa como está. Mas aí é assim mesmo. Mas eu acho que é o nosso jeito, não é verdade? Não, 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 não. Você precisa procurar meios e formas para que isso possa acontecer. Tem homens que chegam no meu gabinete pastoral se queixando da miséria da sua vida, de distância da sua esposa. Não consegue ter uma amizade. Lógico. Porque é muita distância emocional. É muita frustração, é muita cobrança. E eu pergunto, como é que uma pessoa dessa vai se aproximar de um tirano como esse? Você tem que procurar e não adianta ficar orando. Senhor, quebra o coração da minha esposa. Tem atitude que você precisa mudar. Você tem que orar por você, Senhor. Muda a minha atitude em relação à minha esposa. Me faz ser mais presente. Me faz ser mais compreensivo. Me faça ser mais amigo dela. Tem gente que vem reclamando, por exemplo, da estrutura, da sexualidade do seu casamento. E o camarada chega e fala assim, pastor, faz tempo que não tem. E eu estou numa seca e está difícil para mim. Mas o camarada também não ajuda. É o dia inteiro naquela conversa, é o dia inteiro naquela distância. E à noite ainda coloca uma camiseta do vereador para dormir. Aí, meu irmão, você acha que vai dar certo mesmo? Aí a irmã fala assim para mim, pastor, é que está com um problema, meu marido não me procura. Aí eu falo para a irmã, você não se perde mais. Como é que ele vai te achar? Precisa ter atitude, precisa se aproximar, precisa cultivar amizade. Tem muitas temperaturas conjugais que estão abaixo de zero na cama, porque não conseguem ter cumplicidade na mesa. Não conseguem ter carinho, atenção. E como é que isso resolve? Não é com oração, meus irmãos. Se resolve com atitudes. O devocional faz parte, a oração faz parte, mas não adianta atribuir para Deus uma responsabilidade que é sua, de cuidar do seu cônjuge. Eu tenho que procurar. Porque família feliz não dá.
Família feliz não brota. A gente tem que fazer um movimento para isso. Tem uma ilustração que eu adoro contar, e talvez você já tenha ouvido aqui desse púlpito, que é de um homem que colocou a sua propriedade para vender e disse: vende maravilhosa propriedade rural e altamente produtiva. Um comprador interessado chega e pergunta ao vendedor: e aí, meu amigo, essa terra é produtiva? Você não imagina, homem, é produtiva demais. E essa terra dá feijão? Aí o vendedor olha e fala assim: feijão não dá não. Aí o comprador pergunta: mas e mandioca? Dá mandioca? Aí fala: mandioca, não, mandioca também não dá não. Pelo amor de Deus, meu irmão, você está vendendo uma terra que está falando para mim que não dá nada? Pelo menos milho dá milho. E o vendedor para e fala assim: desculpa te frustrar, mas também a minha terra não dá milho não. O comprador injuriado olha para aquilo e fala assim: mas espera aí, você está vendendo uma terra que você diz que é produtiva, mas que você diz que se eu plantar não dá mandioca, não dá feijão e não dá milho? Então o vendedor olha para ele e diz: opa, eu não disse isso não, porque se você plantar na minha terra, ela vai dar milho, vai dar mandioca, vai dar arroz, feijão, tudo que você quiser. Tem que plantar, porque a vida não dá nada a ninguém. A vida não te deve nada. Deus não te deve nada, é a sua responsabilidade plantar. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Aquilo que o homem plantar, isso ele colherá, porque com Deus não se brinca. Tem gente brincando com Deus, quando a sua responsabilidade é tomar atitudes e procurar fundo qual é o lugar onde a sua família pode ser abençoada e feliz. Mas veja só, esse texto continua. Eu tenho que procurar para você um lar. Lar. Essa palavra é poderosíssima nesse texto. Existem 2 termos, ou melhor, 4 termos hebraicos que falam sobre casa no Antigo Testamento. Mas eu quero falar só de 2 aqui para você entender melhor. Existe um termo chamado Beit. Beit é a casa, é a construção, lugar de abrigo, lugar físico. E existe o Manoá. Manoá é o lugar de segurança. Noá, Noé, que significa refúgio e descanso. Perceba bem isso. Manoá. Eu pergunto para você, qual desses termos gregos foi utilizado por Ruth, ou melhor, por Noemi nesse texto? Manoá. Porque a Noemi não está preocupada em procurar uma casa para abrigar Ruth. Ela não quer alguém que pague as contas de Ruth. Ela não quer alguém que dê abrigo e proteção das tempestades de areia para Ruth. Ela quer um lar que proteja emocionalmente, espiritualmente, e coloque Ruth na linhagem do propósito de Deus. A minha pergunta para você aqui hoje é se você está edificando uma casa, uma Beit, ou se você está edificando um lar, um Manoá. Porque o que você está procurando para sua família? O que você está construindo para sua casa? Qual é o sentido do que você tem feito? Porque tem gente que tem casa linda, mas tem um lar péssimo. Tem gente que tem casas maravilhosas, mas tem um lar tóxico. Tem gente que chega no final do dia, entra por portões eletrônicos, tem segurança, monitoramento, mas não tem estabilidade emocional. Porque tudo que ele fez, ou que ela fez, foi passar anos da sua vida construindo uma casa. Uma casa não é tão difícil de construir, queridos. Nos nossos dias, você pode usar o Minha Casa e Minha Dívida para fazer isso. Você pode se aproveitar de alguns créditos facilitados. Você pode fazer isso à sua própria maneira. Daí criar e construir casas não é tão difícil. Pode custar um pouco de dinheiro. Pode te dar algum trabalho, mas construir um lar vai te custar tudo e vai demandar todo o esforço da sua vida. Porque numa casa eu tenho paredes e cimento, mas num lar eu tenho emoções e sentimentos. Numa casa eu tenho um lugar para abrigar corpos, num lar eu tenho um lugar para abrigar almas e vidas. Numa casa eu tenho um espaço onde as pessoas conversam, num lar eu tenho um espaço onde as pessoas dialogam, num lar eu tenho um espaço onde as pessoas têm regras e responsabilidades. Num lar, eu tenho um lugar onde as pessoas se amam e têm compromissos mútuos entre si. Deve ser triste demais você voltar para casa no final do dia e descobrir que você só tem paredes e portas para adentrar, porque você não encontrou um lar para te abrigar. Deve ser muito triste você conseguir se proteger dos medos de fora, dos perigos externos, mas não conseguir se proteger dos perigos internos dentro da sua casa.
não proteger suas emoções, não proteger sua fé, não proteger sua família. Deve ser difícil demais você conquistar o mundo inteiro e perder a sua casa. Deve ser difícil demais morar em casebres paupérrimos, entrar nesses lugares que muitas vezes dão uma péssima qualidade de vida e ainda assim não ter lar naquele lugar. Deve ser triste demais você ter uma mansão num condomínio fechado e entrar naquele lugar e ainda assim não ter lar. Porque lar não é lugar. Lar não é geografia. Lar é um estado. Nós escolhemos conjugar isso. Nós escolhemos construir isso. E independente se você mora numa casa alugada ou uma casa própria, independente se é num apartamento ou se é num pensionato, independente se você mora com os seus familiares ou se mora sozinho, é importante que você saiba que mais do que uma casa, você precisa de um lar. Eu tenho 20 anos de casado e ainda não tenho uma casa. Não moro ao relento. Minha casa é de aluguel. Moro confortavelmente, graças a Deus e a irmãos generosos que permitiram que eu pudesse ter essa oportunidade. Mas eu não tenho casa. 20 anos. E sabe o que aconteceu comigo? Eu já tive a oportunidade de morar em Santa Cruz do Rio Pardo, em Salto Grande, em Dourados, em Sertanópolis e agora em Maringá. Passei por várias casas. Mas sabe o que eu descobri esses tempos? É que em todas as casas que eu morei, com a minha esposa e depois quando vieram meus filhos, o lar me acompanhou. Porque quando eu posso voltar para casa e posso sorrir com a minha esposa, eu tenho um lar. Eu não tenho menos problemas que você. Eu também tenho contas sérias para pagar. Eu também tenho disciplinas a exercer. Mas eu posso olhar naqueles olhos e dizer, eu tenho um lar. E não vai ser uma casa melhor, num estado melhor, num país melhor, que vai me trazer a satisfação de ter um lar onde eu moro. Quando eu sento os filhos ao redor da mesa e posso ver o temor do Senhor nos seus olhos, e posso ver o respeito, eu tenho um lar. Ninguém me ensinou a fazer isso. Meus pais não me ensinaram a fazer isso. Mas Deus, pela sua graça e pela sua palavra, me ensinou a cultivar sementes para que o lugar que eu pudesse cultivar um dia fosse mais que uma casa, fosse um lar. Eu quero dar uma palavra de esperança para você. Se você está frustrada, decepcionado no seu casamento, se você está angustiada, se você está perdido, é provável que você não tenha um lar para voltar no final do dia. Mas é possível edificá-lo. Só não terceirize a responsabilidade, só não diga que é de outro fazer. É você quem pode, a partir de hoje, tomar decisões sérias para colocar um lar dentro do lugar que você mora. E que você possa carregá-lo por onde você passar. Maringá aos confins da terra, você sempre seja o responsável de cultivar uma semente chamada lar dentro da sua casa. E para terminar a nossa conversa, proteção. A palavra lar seguro não é qualquer lar. Casa é um lugar de proteção, de abrigo e de medos exteriores. Lar é um lugar de proteção e de abrigo de medos interiores. Na sua casa, seu filho e a sua filha são acolhidos em seus medos. Na sua casa, os erros são tratados com perdão e misericórdia. Na sua casa, as pessoas são protegidas porque o seu lar é seguro. Lá não entra incredulidade, lá não entra pornografia, lá não entra fofoca, lá não entra mexerico, lá não entra promiscuidade, lá não entra irritabilidade. O seu lar é protegido, o seu lar é guardado. Por isso, homem, proteja a sua casa, mulher, proteja o seu lar, filhos, protejam suas casas. Porque é uma responsabilidade compartilhada procurar um lar seguro. E a pandemia veio para nos lembrar isso, lembra? Para a sua segurança, permaneça em suas casas. Eu quero emprestar essa frase e quero dizer para você, em nome de Jesus, você que tem se sentido vulnerável, você que tem se sentido exposta no mundo, você que tem sido maltratado nessa terra, você que tem sido envergonhado no seu trabalho, você que tem sido abandonado pela sua família, pelos seus pais, pelas pessoas que estão perto de você, eu quero em nome de Jesus que você entenda o seguinte: para a sua segurança, permaneça no seu lar. Lar é lugar de segurança, lar é lugar de acolhimento da dor,
Lar é lugar de apoio, de amparo, de cumplicidade, de carinho, de atenção, de presença. Tenha um lar seguro e traga e carregue o princípio da honra para o seu lar. E você vai fazer como Noemi fez. E agora, é óbvio que a conclusão é essa. Diante do que eu tenho que, é minha responsabilidade, procurar é minha atitude, um lar é o ambiente, seguro é a proposta. Agora, é óbvio que esse lugar só pode te fazer bem. Lembre-se, a sua casa não é uma tragédia, ela se tornou. A sua família não é uma destruição, ela se tornou. O seu casamento não é um fracasso, ele se tornou. Porque a família foi feita para dar certo. É o pecado que atrapalha, é o pecado que atrasa as coisas da nossa vida. Mas a família foi feita para dar certo, porque a família não é a criação do Estado. A família não é fundamentada na procriação e na manutenção da espécie. A família é um projeto de Deus. Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus diz: não é bom que o homem esteja só, vamos fazer para ele uma família. A família é o analgésico de Deus para uma vida sofrida. A família é o espaço de refrigério, de conforto, de graça, de bondade, de cumplicidade, de conflitos, de dificuldades, de lágrimas, de diferenças, mas ainda assim é um lugar de refrigério e de paz. Proteja a sua família com a atitude da sua mente, do seu coração, sabendo que a família é um projeto de Deus. É melhor ser dois do que um, diz Eclesiastes capítulo 4, versículo 9. É melhor ser dois do que um. Deus fez dois e nos deu a possibilidade de sermos três, porque desde toda a eternidade Ele foi três: Pai, Filho e Espírito Santo. A família é a ideia criativa de Deus. Deus não errou quando Ele fez homem e mulher, macho e fêmea, e quando nos deu a capacidade de sermos fecundos e multiplicarmos. A família é o bem de Deus, é o melhor de Deus. Por isso não acredite no que esse mundo impõe sobre você. Não acredite no que as pessoas dizem para você. Os seus amigos, muitas vezes tomados pela imbecilidade, eles simplesmente chegam e dizem: tá indo pra forca, vai se casar. Não é forca, meu filho. Casamento é o desfrute da alegria, é o prazer de compartilhar a vida a dois. Não receba essas mensagens que muitas vezes vêm de piadas de púlpitos de igrejas, denegrindo a imagem da família, os papéis das pessoas. Porque a família é a melhor ideia de Deus, é a ideia criativa. Quando Ele criou tudo, Ele disse que tudo é bom, mas quando Ele criou a família, Ele disse que tudo é muito bom, porque a família está ali. Então, não deprecie aquilo que Deus te entregou. Você que é solteiro, que está aqui, você é família. Você não é filho de chocadeira, como dizem os mais antigos, né? Mais antigos não, perdão, os mais experientes. Como é que você pode ser solteiro e abençoar a sua família? Pense sobre isso. Porque Noemi abençoou Ruth sendo viúva. Você que está aqui que é viúva, como é que você pode abençoar a sua família, os seus filhos, ao invés de ficar nadando na dor do luto? O que você pode dizer? Eu tenho que? É porque meus filhos não cuidam de mim, meus filhos não pagam o meu plano de saúde. Eles não têm que. Seria apropriado, seria honroso, mas eles não têm que. Como é que você, viúva, como é que você, viúvo, pode ser bênção na família que você tem? Você, mãe solo, pai solo, que tem que lidar com a ausência de um genitor dentro da casa, que tem que fazer papel duplo, tripla jornada. Como é que você pode ser família e alívio para aqueles que habitam na sua casa? Como é que o seu tempo pode ser de qualidade, embora seja escasso? Como é que a sua vida pode ser inspiradora, apesar de ser solitária? Você tem espaço, mulher solo, mãe solo, pai solo. Você tem espaço na graça de Deus. A sua vida não é uma tragédia, a sua história não é uma destruição. Você, padrasto, estereotipado, muitas vezes tido em baixa conta, como é que você pode ser uma bênção na vida dos seus enteados? Como é que você pode cuidar deles? Como é que você pode abençoar essa mulher que você chama de esposa hoje? Como é que você pode assumi-la num casamento de papel passado a limpo, ao invés de ficar enrolando, dizendo que você não quer casar no momento e que tem sérias inseguranças? Como
que você pode abençoar sua casa? Como você pode abençoar seu lar, madrasta, seus enteados? Como que você, enteado, pode abençoar agora a nova configuração familiar? Seu padrasto não é seu concorrente, a sua madrasta não é sua concorrente. Como é que você pode ser refrigério? Como é que você pode ser bênção e fazer um lugar de espaço de bem? Porque a sua família, embora desconfigurada, ainda pode ser um espaço de refrigério e de bênção. Não está perdido. Ruth prova isso para nós. Como é que você, divorciado, separada, casal, pai, mãe, filhos e família nuclear, sogra e sogro, genro e nora, essa agora pegou para todo mundo. Porque a responsabilidade não é que eles têm que, eu tenho que. O seu pai te maltratou, te humilhou, e hoje você é uma repudiada, rejeitada. Como que você pode dizer, eu tenho que perdoar? E você que é viciado, busca na bebida e nas drogas uma fuga para você mesmo por causa da paternidade destruída. Como é que você pode, ao invés de usar aquele alimento para ferir o seu pai, aprender a responder de uma maneira sábia e sensata para dizer, eu tenho que curar minha casa, eu tenho que curar meus relacionamentos? Eu repito, Ruth tinha uma história tão trágica quanto a sua, e ela entrou na linhagem de Davi e de Jesus Cristo de Nazaré. Noemi tinha uma condição paupérrima de vida e uma história tão dolorosa e dolorida como a sua, e mesmo assim ela disse, eu vou procurar um lar seguro, porque eu acredito que a família vai proteger. Ruth está protegida no lar de Boaz. Ela não será abusada sexualmente nas colheitas de espiga de milho pelas pessoas que eram malvadas. Ela não passará fome mais e privações. Ruth vai ser cuidada pelo resgatador, porque o resgate de Ruth é o resgate da sua descendência. Uma moabita que entra na genealogia de Jesus. Uma que não podia entrar no templo, pode entrar na genealogia de Jesus e na eternidade. Sua família é o espaço da graça de Deus. Sua família e sua casa é o espaço do cuidado de Deus. Convide-o e diga para ele, você é bem-vindo, Jesus. Você é bem-vindo. Porque o nosso propósito é semelhante a Noemi e Ruth. O nosso propósito supremo é decidir por inserir a nossa casa, a nossa família, por mais deformada que esteja, no projeto da genealogia de Jesus. Príncipes e princesas, porque nascem da majestade do Rei Altíssimo. Filhos e filhas do Rei. E uma casa majestosa. E uma casa de descendência real. Tá bom, você mora num bairro simples, mas a sua casa é de descendência real, porque ali tem Jesus. Tá bom, você mora num bairro nobre, e ainda assim a sua casa é ainda mais nobre, porque a majestade de Jesus habita na sua casa, e as suas gerações futuras vão contar uma nova história. Eles não são moabitas, eles não são excluídos, eles não são idólatras, eles não são imorais, eles não são filhos para o inferno, eles não são famílias que vão dar errado, eles não são cônjuges traidores, eles são homens e mulheres de Deus, inseridas no propósito de Deus, famílias para dar certo, porque a sua já vai começar a dar certo, porque a sua aliança com Cristo estabelece a sua atitude de fé. Em nome de Jesus, essa noite, assuma a sua aliança com Cristo e tome sua atitude de fé, e a sua família será imparável, imparável diante de todas as circunstâncias e sofrimentos que ela pode oferecer. Vamos colocar em pé nesse momento. Eu quero orar com você. Nós vamos cantar uma canção de consagração da nossa casa. E quando nós falarmos casa, que eu gostaria que você pensasse na sua família. Toda essa canção, ela está sendo adaptada agora, para você dizer, tu és bem-vindo aqui, Jesus. A casa é sua, é a minha família. Faça a sua oração pela sua casa. Mãe solo, enteado, padrasto, viúva, família, casais. Façam essa oração dizendo, tu és bem-vindo aqui. E vamos ver o que acontece nessa oração essa noite aqui nesse lugar. Vamos ver o que a sua atitude de fé pode fazer aqui, unindo com a presença do Espírito Santo que está nesse lugar. Vamos adorar ao Senhor.